Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. No corre-corre da vida, a gente cuida de tudo e de todos. Mas e da gente? Quando o corpo dói, a ansiedade aperta ou o sono não vem, é hora de parar e de se escutar. Hoje o Toda Mulher fala sobre as terapias integrativas, como a acupuntura, a auriculoterapia, moxa-bustão e naturopatia. Práticas que tratam o corpo, a mente e as emoções de forma natural e acolhedora. Elas não substituem o médico, mas ajudam e muito no combate ao estresse, à dor crônica, à insônia e aos desequilíbrios que a rotina impõe. E o melhor, muitas dessas terapias já são oferecidas no SUS. Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a fisioterapeuta, acupunturista, auriculoterapeuta, terapeuta neural, entre outras formações, Isabela Martins. Olá, é um prazer, Márcia, estar aqui no seu programa para falar um pouquinho sobre essa temática, né, das terapias naturais, das práticas integrativas. É um prazer estar aqui com você hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí a gente já começa com a pergunta básica. Certo. O que significa terapia integrativa? Tá. Terapias integrativas são práticas diversas que você tem que visam melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né? Restabelecimento da saúde, através de práticas que, como você bem disse no início, elas complementam outras tantas diversas práticas e, quando aliadas, trazem esse benefício. Por isso que se chamam de integrativas, porque elas fluem melhor, ou melhor, elas trazem um benefício a mais quando acontecem em conjunto. Então, quanto mais você reúne esse conjunto de práticas, melhor o resultado para o paciente. Principalmente para nós mulheres, né, que temos uma série de atividades, assim, os uma homens vida também, agitada. uma vida agitada, mas as mulheres, assim, acumulam dentro da sua rotina estatísticas que não são muito positivas. Por exemplo, somos as pessoas com em maior número com ansiedade, depressão, esse estresse por conta dessa carga de trabalho que a gente tem, essa jornada dupla, tripla, não é, do dia a dia, a obrigação do cuidar e esquecer de si um pouco, não é? Eu sempre falo que o cuidador, ele também precisa de cuidado. É muito comum, por exemplo, quando eu recebo os pacientes homens e eu pergunto, o que é que te traz para cá, para o consultório, para a acupuntura, para essa terapia? Ele fala assim, minha mãe mandou, minha esposa disse que era para vir. Então, você percebe que a mulher está sempre cuidando. E quando o homem busca, ele busca porque teve uma recomendação feminina. E as mulheres são, sem dúvida, o maior número, tanto por essas queixas, quanto por questões hormonais, ou então também porque as terapias, elas englobam muitas coisas que beneficiam as mulheres. Por exemplo, existe uma acupuntura que você pode praticar só para gestantes, só para tentantes. Então, a acupuntura vai ajudar ali, por exemplo, a tirar o bebê da posição pélvica, a colocar ele na posição do parto, na indução do parto natural. Então, tem muitos benefícios realmente voltados para o público específico feminino. A princípio, claro, a gente conhece um pouco da história de tudo, não é? Tinha muita resistência sobre esse tipo de terapia, até vocês, né, que são profissionais da área, conseguirem, né, que esse tipo de tratamento fosse incluído no SUS. Sim. Isso foi um avanço. Foi um avanço, conquista. uma luta muito grande, mas aqui em São Luís mesmo, a gente já teve há uns anos atrás essas práticas acontecendo dentro dos postos de saúde. Hoje eu acho que não tem mais, no momento não está acontecendo, mas já houve, né? A clínica já prestou esse serviço em muitos postos de saúde aqui e é um benefício para a população e um benefício para o governo também de uma forma geral. Em que sentido? Você tem uma população que adoece menos quando você possibilita essas práticas. E elas são práticas, muitas vezes, mais baratas do que as práticas alopáticas, medicamentosas, onde é um custo alto, muitas vezes, para tratar um paciente que chega num estado mais crítico, mais avançado. Mas quando você trata a doença ali no início, quando você trata, inclusive, da prevenção daquela doença, você consegue ter uma diminuição dos gastos públicos de forma gigantesca. E aí entra outro benefício das terapias, né, integrativas. E sem falar que esse tratamento medicamentoso, não é? Às vezes ele está ali, o remédio ele serve para um tipo de doença, aquilo que foi diagnosticado para aquele, né? Foi indicado pelo médico, mas acaba afetando
te afetando de outra forma. A medicina integrativa, ela vem para aplacar essas diferenças. Tu deu um exemplo muito interessante, por exemplo, às vezes você quer tratar, por exemplo, uma inflamação. O paciente está com uma bucite, uma tendinite, ele precisa de um remédio anti-inflamatório. E a depender do estado de saúde, da imunidade do paciente, ele pode vir a sentir questões, por exemplo, no estômago. Por conta daquela medicação mais forte, precisou entrar, de repente, numa gripe com antibiótico. E aí, então, ele fica um pouco mais debilitado de outras áreas. Quer dizer, você beneficiou uma coisa, mas às vezes traz algum prejuízo em outras questões. E a medicina alternativa, digamos assim, as terapias naturais, que é o nome mais apropriado, ou práticas integrativas, elas não têm esse efeito colateral, digamos assim. Pelo contrário, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que vão tratar com acupuntura é: às vezes você vem, por exemplo, porque, Isabela, eu estou com um problema no joelho, tá? Quando eu ando, para agachar está doendo e tudo mais, e aí você está com aquela dor. E aí você vai tratar aquela dor com a acupuntura, e aí o acupunturista vai fazer uma série de procedimentos e vai identificar que a Márcia, esse pulmão está alto, esse pulso de fígado está muito acelerado, o pulso de rim está baixo. Vou fazer um protocolo de agulhas pensando no joelho, mas pensando no todo. E aí, consequentemente, de repente, você não fez uma queixa de, não estou dormindo bem. Mas você vai perceber que você saiu da sessão de acupuntura aquele dia e, meu Deus, mas eu dormi maravilhosamente bem hoje. E é verdade, porque tem benefícios secundários. Ao invés de você ter outras coisas que podem acontecer negativamente, você tem, na verdade, um saldo positivo. Então, você foi tratar o joelho, melhorou o sono, a ansiedade reduziu. Então, assim, tem outras consequências, porque quando você trabalha, ou melhor, se trata com terapias integrativas, você tem um benefício do todo, não só daquele local. É impossível tratar com acupuntura só o joelho. Eu acabo beneficiando uma série de coisas, porque o canal que eu estou tratando ali, ele atinge outras partes, então me traz um benefício ainda maior. Não é à toa que a acupuntura é milenar, não é? Ela vem da medicina tradicional chinesa. E ali quem acompanha, que tem curiosidade sobre esse tipo de cuidado, de tratamento, né? E vê notícias em jornais, estudos a respeito da acupuntura, vê que a população chinesa, ela utiliza bastante. Muito, muito. Na China, existem hospitais inteiros voltados só para práticas da medicina tradicional chinesa, que a acupuntura é uma delas. Inclusive, eu tive uma paciente recente, que ela é tenista, e foi passar uma temporada na China, 3 meses e tudo, jogando, competindo. E como ela tratava aqui comigo, eu falei, quando você estiver lá, aproveita, vai conhecer e tudo. E aí ela me mandou fotos e vídeos de um hospital inteiro, só com práticas de acupuntura, uma coisa coletiva mesmo, porque a população lá é muito grande. E tem uma diferença, uma curiosidade, né, na verdade, a diferença cultural. Para o chinês, por exemplo, quando você faz acupuntura, ela precisa ser dolorida, porque uma coisa que talvez afaste muitas pessoas da acupuntura é essa ideia. E a Márcia estava me contando aqui nos bastidores que ela mesma já pensou em não fazer em um determinado momento porque achava que doía, mas não dói, gente, pode confiar. Mas na China eles têm essa ideia, porque para eles só vai funcionar se doer. Tem uma associação ali entre a dor e o funcionamento da técnica. E aqui não, a gente faz justamente para pensar em isso aqui não vai doer, isso aqui vai ser confortável e tudo mais. E dá para fazer a acupuntura com resultado sem necessariamente ter dor, né? É como se precisasse atingir aquele nervo que está dando problema para dizer assim, achei o nervo problemático. Exato, e aí, reforçando o que você disse, eu realmente quase não fui porque eu morro de medo de agulhas, mas eu quero dizer para vocês que, de fato, não doeu nada e eu saí super relaxada e que bom se eu pudesse fazer mais, porque é aquele momento que não é só para o tratamento, aquele momento lá, durante o tratamento, é um momento que você tira para si, que você relaxa, que você entrega seu corpo e distrai de coisas que te deixam tensas, não é? E esse cuidado consigo mesma, né? Você tirar o tempo para você. Programa passado a gente falou com a terapeuta ocupacional Márcia, justamente isso que falta muito para a gente. Nós, mulheres, nós, homens, tirar aquele tempo para respirar, para cuidar de si, para conhecer novas terapias, porque o remédio vem como uma solução rápida.
tô com dor no estômago, eu vou tomar um remédio para azia, Sim. etc e tal. Mas aí as pessoas se acomodam naquela sensação de que acabou a dor naquele momento e só voltam a pensar depois que começam a sentir a dor de novo. E o tratamento vai ficando para trás, para trás. Uma coisa que eu falo que é interessante quando você busca as terapias é que assim, ó, por exemplo, você vai para uma sessão de acupuntura, então você vai ser agulhada ali em alguns pontos que a gente entender necessário e você vai aguardar ali em média 25, 30 minutos, 40 no máximo. E você vai ficar deitada. O paciente me pergunta muito comumente, Isabela, posso usar o celular? Eu falo, olha, pode. Tipo, não vai fazer uma interferência, mas eu fico pensando assim, qual o tempo que você tira na sua vida para você? Que você, sabe, você na correria, você passa o dia inteiro no celular respondendo mensagem, lendo notícias e tudo mais. Será que esse não é um momento para você aproveitar e meditar um pouco, descansar a mente, desopilar mesmo, sabe? Tem um pulso, por exemplo, que é muito comum que a gente pega, que é uma técnica chamada de pulsologia, uma técnica de diagnóstico dentro da medicina chinesa. Quando você pega o pulso do paciente, você consegue perceber aqui como é que está a energia circulando nos principais meridianos de acupuntura relacionados aos nossos principais órgãos e vísceras. E aí eu pego no pulso e aí está aquele baço acelerado. Então, você já sabe, aquele paciente está com um estado mental muito agitado. Então, é aquela pessoa que tem a cabeça muito quente, que naquele dia, por exemplo, você vai deixar ela ali na maca, ao invés dela relaxar, fazer uma meditação, ela vai ficar, porque quando eu sair daqui eu tenho que resolver tal coisa, porque amanhã eu tenho que fazer isso, porque ontem não deu. Aí eu falo assim, então aproveita. Então, assim, o ambiente, por exemplo, que a gente proporciona no consultório, a gente liga aquela musiquinha relaxante e tudo. Então, eu falo para o paciente, olha, você tem o livre-arbítrio, né? Você pode pegar o seu celular e ficar no celular, mas eu recomendo que você aproveite esse momento da melhor forma. Como? Relaxando, cuidando de si e deixando a mente aquietar um pouco, que eu acho que é a grande dificuldade dos dias de hoje, né? A gente não consegue caminhar, às vezes eu me pego, por exemplo, saindo da garagem do carro no estacionamento do meu prédio para o elevador e você vai o tempo inteiro no celular. Aí você entra no elevador, não cumprimenta mais o vizinho, que você cada um no seu celular. Então, a gente está a todo momento ocupando a mente. E esse momento de você fazer uma prática terapêutica é um momento de deixar um pouco. 30 minutos, não vai acontecer nada que você teria que sair dali para resolver. Então, dá para esperar, né? Sem falar naquela sensação horrorosa de quando você esquece o aparelho em casa e você fica sentindo, parece que faltou uma perna, um braço, um pé. E a gente realmente tem que olhar para si, cuidar mesmo, de fato, dar aquela pausa por uma questão de saúde. A procura é grande? Olha, tipo de tratamento? É grande, sim. E aumentou mais e aumentou um pouco o perfil. Vou comentar um pouco. Antes da pandemia, por exemplo, a acupuntura era muito procurada por pessoas que sofriam com dores crônicas, pacientes, por exemplo, que tinham fibromialgia ou estavam com alguma tendinopatia, alguma coisa do tipo. Depois da pandemia, a gente percebeu um aumento muito grande de pacientes com ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Então, essas questões mais emocionais, elas, sem dúvida nenhuma, cresceram muito nos últimos anos. E ficou bem marcante isso depois da pandemia, assim, parece que a coisa aumentou. E a procura também, né, consequentemente. E o legal é que, pelo menos, as pessoas têm sentido efeitos e resultados com práticas diversas, né? Porque, como a gente estava falando, a medicina tradicional chinesa, ela é muito conhecida pela acupuntura, mas existem outras técnicas, como o Douyin, por exemplo. Então, se eu vou fazer em uma criança, eu consigo fazer uma técnica onde eu não utilize agulha e só aperte os pontos, tipo, massageando eles. Aqui? Por exemplo, eu tô com uma enxaqueca, e aí você massageia. Isso aqui é um ponto chamado intestino grosso 4, tá? Quando eu massageio esse ponto, ele trabalha com afecções da parte superior aqui, do pescoço para cima. Então, se eu tenho uma dor de dente, uma dor de cabeça e tudo mais, a tendência é que ela melhore à medida em que eu estimulo esse ponto, por exemplo. Então, essa é uma técnica chamada Douyin, também faz parte da medicina chinesa. A moxa bustão, que você falou no começo, que é uma técnica que utiliza esse charuto aqui. Ele é um charuto de uma erva chamada artemisia. E aí você acende, tira essa capinha e aproxima, por exemplo. E aí você consegue colocar uma energia para dentro daquele canal, preencher, que é uma coisa que você não faz com a acupuntura. Então, às vezes as pessoas acham que, por exemplo, quando a gente bota a agulha, ela está captando alguma coisa do ambiente, mas não tem nada, né? Tipo, tanto que eu falo que se você fizer corretamente, as pessoas às vezes perguntam, tem algum risco de uma infecção, qualquer coisa do tipo? Não, porque você não tem nada, não é uma injeção. Você não está colocando nada para dentro. Então, a moxa se aproxima, esquenta. Então, tem muitos benefícios de várias outras técnicas. Aurículo, que utiliza, por exemplo, sementes na orelha, né? Então,
Então, eu trouxe uma cartelinha aqui para as pessoas conseguirem ver. Cada pontinho desse aqui tem uma semente. Mas você pode usar ouro, prata, cristais, trouxe outros exemplos aqui. Para a gente entender que existe um conjunto de técnicas na medicina tradicional chinesa que trazem esse benefício para o paciente, né? Não só a acupuntura. Pois é, eu quero saber sobre essas técnicas já. Tá bom. Após o intervalo, a gente volta a conversa com a fisioterapeuta Isabela Martins. Não saia daí, porque tem muita coisa boa no próximo bloco. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a fisioterapeuta Isabela Martins. A gente está falando sobre as práticas que tratam o corpo, a mente e as emoções de uma forma natural e acolhedora. Você estava falando da moxobustão ainda há pouco e da auriculoterapia. Né? É meio que a gente fica assim, poxa, será que esses pontinhos na orelha realmente servem para alguma coisa? Será que isso é só mais uma invenção para guardar o tempo? Não. Mas eles funcionam porque eles surgiram a partir de um estudo muito profundo, né? No corpo humano, nas reações do corpo, porque a gente é energia, né? Sim, sim. Vou falar um pouquinho. Primeiro que, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, a acupuntura, ela tem 2.500 anos, é uma técnica muito antiga, né? E junto com ela veio todo um outro conjunto de técnicas. A auriculoterapia também é uma outra técnica diferente da acupuntura. Por quê? Porque ela trabalha um microsistema. Então, enquanto a acupuntura, a gente chama ela de acupuntura sistêmica, porque ela trabalha todo o nosso sistema, todo o corpo, a aurículo, por exemplo, trabalha só o sistema da orelha. A gente tem a craniopuntura, que trabalha só a parte do crânio, que também é uma técnica muito eficaz. A gente tem o sujoque, que é a acupuntura em pés e mãos. Então, a gente tem microsistemas pelo corpo que te possibilitam trabalhar. Então, eu sempre falo, ainda que o paciente tenha alguma deficiência, ou então que naquele momento ele esteja, por exemplo, enfaixado, não está podendo mexer, ou então a inflamação está muito grande, de forma que às vezes não seja benéfico você agulhar aquela região, você pode pegar aquele ponto, aquela área, por pontos diversos. A orelha, a gente tem todo um mapa do corpo dentro da orelha, né? E você consegue trabalhar os pontos. Qual é a principal diferença entre, por exemplo, a acupuntura e a aurículo? É que na aurículo você consegue passar o dia com a semente ou qualquer que seja o estímulo que você vai colocar ao longo de todo o dia. Ou seja, você fica com ela sendo estimulada 24 horas. Então, vamos, por exemplo, um paciente que esteja com um problema com insônia. E aí você faz a acupuntura sistêmica e depois manda ele para casa com uma sessão de aurículo. E aí você fala, ó, você vai estimular ali de 4, 5 vezes ao longo do dia, ele estimula aqueles pontos. Então, tem pontos que vão trabalhar a questão do sono. Aí você regula as questões que nele apareciam ali desreguladas. Aí você equilibra o fígado, melhora a questão renal e tudo mais. E aí o paciente com esse estímulo passa 24 horas. E a aurícula, ele passa ali de 7 a 10 dias com ela na orelha. Nossa. Então, às vezes você vai fazer uma viagem e aí não tem como fazer uma acupuntura naquele período, faz a aurículo e o paciente consegue ir para casa. Então, tem pacientes que funcionam muito bem com a aurículo. O que eu sempre digo, Márcia, para os pacientes é assim, experimente. Porque são muitas as técnicas e cada paciente a gente percebe que ele tem uma melhora com uma técnica ou outra. Então, é importante também o terapeuta, enquanto sua formação, buscar conhecer muitas técnicas, aprender muitas técnicas. Por quê? Cada paciente vai apresentar um caso diferente. Mesmo que você receba, por exemplo, 2 pacientes que estejam ali com uma depressão, mas são situações diferentes, originadas por questões diferentes. Às vezes é uma questão de um déficit metabólico, outro vai ter um fundo emocional, porque teve a perda de um parente recente que desencadeou aquilo. Então, são problemas diversos e originados de fontes diversas. Então, cada um vai responder melhor a uma técnica do que a outra. Então, é importante também que o terapeuta tenha esse conhecimento mais amplo de técnicas diferentes, né? Para que ele possa proporcionar uma melhora para o paciente. Isso tudo também aliado a uma alimentação saudável? Sim, sem dúvida. Tem técnicas? Tem uma outra técnica dentro da medicina chinesa chamada dietoterapia chinesa. Na dietoterapia chinesa, você vai trabalhar as questões alimentares. E aí tem algumas visões um pouco diferentes. Então, por exemplo, dentro da nossa base nutricional aqui,
no Brasil, a gente tem muito essa regra do arroz com feijão, olha, isso aqui que é importante e tal. Dentro da visão da dietoterapia chinesa, por exemplo, você leva em consideração, por exemplo, a necessidade de variar os alimentos, de não repetir todos os dias aquela mesma alimentação. Então, se hoje você comer um arroz com feijão, amanhã você come uma salada com a proteína, no outro dia você come um macarrão, mas não tem necessidade de combinar o macarrão e o arroz, por exemplo, né, 2 carboidratos ali. Então, você vai fazendo um mix. E ela respeita também muito a questão das estações, que é uma coisa que, se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Mas a gente nessa vida agitada e com as coisas cultivadas hoje, tudo em laboratório, que a gente tem ao longo do ano todas as frutas que a gente quer, a gente não para pensar. Mas, por exemplo, as frutas e verduras, elas têm estações do ano em que elas são mais preponderantes, né? Sazonais, né? Sazonais, exatamente. Poucas não são, né? E aí, o que acontece? O ideal é que você coma as frutas da estação, que você se alimente com aquilo que a estação está te proporcionando. Porque aquilo vai te dar o que você precisa. Então, esse mês aqui, na primavera, eu tenho mais esse tipo de fruta, no inverno eu vou ter outras frutas, e assim você passou o ano, fechou o ciclo, se alimentando e proporcionando para o seu organismo todas as vitaminas e minerais necessários, né? Então, às vezes, a gente não para pensar muito nisso, mas a prática integrativa, ela traz para a gente a naturopatia, né, que é essa prática, ela visa a gente ser um todo, integrado. Então, é pensar em tratar as coisas da forma mais natural possível, mas se alimentar da forma mais natural possível. Uma coisa que a gente sempre fala no dia a dia de consultório é que, assim, às vezes o paciente busca a gente já querendo um resultado muito imediato. E, às vezes, você precisa começar, tipo, da onde o paciente não imagina. Como sempre, né? A gente quer muito imediatista mesmo. Exato. E aí, o que acontece? Às vezes, o paciente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um dia eu atendi uma paciente, já tem alguns anos isso, e ela tinha uma enxaqueca crônica que a claridade incomodava. Ela estava com ela não conseguia sair de dia de casa. E aí ela já sofria com aquilo, ela tinha 45 anos. E ela disse que desde os 15 ela tinha aquele problema, só que ele se agravava cada vez mais. Quando você vai fazer uma anamnese, conversa com uma paciente como essa, o que eu descobri? Ela demorava para ir no banheiro, por exemplo, de 21 em 21 dias. Ela tomava todos os dias uma quantidade exagerada de café e ela não bebia nem 1 litro de água. Nossa! Não tinha como ter uma vida saudável, né? Tendo uma vida e nem dessa. Percebia que ela tinha essa rotina ela não achava nenhum problema em nada disso. Sim, para ela era normal, porque há muitos anos ela vinha naquela rotina. Então, era o habitual dela. Então, o que aconteceu? Depois de alguns meses de tratamento, ela melhorou consideravelmente. Passou aí no banheiro a cada 3 dias, então assim, já era um avanço. Para quem vinha de 21 em 21, Exato. Já era um avanço. E as dores de cabeça reduziram consideravelmente, mas qual era o meu trabalho principal com ela? Não era tanto colocar as agulhas, mas era fazer ela criar uma consciência de que aquela rotina que ela vinha levando não era adequada e que ela precisava mudar. Então, a minha conversa, cada vez que ela ia, e aí, cadê a sua garrafinha d'água? Você já bebeu água hoje? Quanto você consumiu de água? Olha, é importante que você beba mais água. Então, pegava no pé, sabe? Aí, depois de umas semanas, ela passou aí com uma garrafa. Ela, tô me esforçando, tô tomando já 800 ml. Eu, ótimo, tá já vendo? É um avanço. Então, assim, eu percebo que no dia a dia do consultório, mais do que você tratar ou aplicar uma técnica no paciente, é você conversar e conscientizar ele sobre o que ele está fazendo de errado no dia a dia da vida dele. Essa é a principal questão, né? Pois é, e tem aí, mais uma vez, a ver com o autocuidado, Sim. não é? Você tem que parar, refletir, porque assim, não precisa você chegar ao ponto de sofrer muito, se você pode prevenir certas questões com relação ao seu corpo, olhando para si, para dentro de si. Sim. E uma das coisas que eu considero que são importantes é a gente conhecer as propriedades que aquele alimento te oferece. Eu tenho visto muito, eu tenho lido algumas coisas sobre o orégano, a cúrcuma, não é? Esses alimentos que não são muito comuns na dieta das pessoas ou não eram, mas que oferecem muitos benefícios, não é? São desinflamatórios, não é? Reduzir o açúcar, o café é uma coisa que não dá para tirar do brasileiro, porque isso faz parte da nossa rotina, mas de repente reduzir o açúcar que você coloca no café ou o tipo de café, a quantidade que você toma durante o dia e água, né? Porque às vezes, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça e passo o dia trabalhando ali sentada, concentrada, e isso serve para muitas colegas, não é? E aí tá com aquela dor de cabeça, aí chega alguém.
Quantos copos de água você já tomou hoje? Aí eu paro para pensar, caramba, talvez essa dor de cabeça é justamente porque eu não estou tomando a água suficiente. Exatamente. E é tão básico, né, Isabela? É o básico, é exatamente isso. Parece uma coisa simples, mas a gente não faz, né? Não faz. E você falando dessa coisa de introduzir novos alimentos, novos temperos, é interessante, porque às vezes, a depender do quadro que o paciente apresente, você faz algumas sugestões. Olha, que tal cortar esse alimento, porque isso aqui é inflamatório demais para você nesse momento, vai te fazer mal, vai prejudicar ainda mais o seu problema. Vamos passar ali algumas semanas sem consumir isso. Quando você fala isso, o paciente chia. Eu vou te dar um exemplo. Há 20 anos atrás, eu me consultei com um terapeuta e eu vinha sentindo muitas dores de estômago. 20 anos atrás isso. E aí ele pegou e disse assim, Isabela, eu vou te passar uma dieta muito rigorosa, mas se você cumprir, você vai sanar. Eu estava quase que entrando numa doença celíaca, que é quando você tem alergia a glúten e tal. Então, eu comia qualquer coisa com massa, com trigo, e me fazia muito mal mesmo. E aí ele falou assim, Isabela, você vai passar 3 meses sem nada com cebola, alho, tomate. Só aí já dá para ver que eu não poderia comer na casa de ninguém. Nossa Senhora. Nenhum restaurante, nada. Mas não era só isso. 3 meses sem açúcar, sem chocolate, sem café e sem carne vermelha. Matou a Isabela. O que eu vou comer? Você pensa assim, não dá pra fazer. Mas, gente, dá, porque eu fiz. É isso que eu quero dizer. E aí você precisa de uma certa parceria. Por exemplo, na época, o meu marido era só namorado. Mas quando ele ia pra minha casa ou quando a gente saía junto, ele só consumia o que eu consumia. Eu acho que ele chegava na casa dele e atacava a geladeira. Mas na minha frente só consumia o que eu consumia. Então, hoje em dia, quando eu faço certas recomendações para o paciente, eu falo, eu estou te recomendando isso porque eu sei que dá para fazer. Não porque eu estou falando para uma recomendação da boca para fora, mas por alguém que já viveu um problema há muitos anos atrás e que foi resolvido com isso. Por quê? Depois desses 3 meses sem essa base alimentar, eu tive uma melhora absurda e hoje eu como qualquer coisa, só que hoje eu também como mais moderadamente, tipo, eu não exagero. Então, por exemplo, de manhã, se eu tomei um café com leite, ao longo do dia eu não vou mais consumir leite. Sim. Então, assim, é você fazer um equilíbrio das coisas. Então, assim, de manhã eu tomei um suco. Então, de repente, mais tarde, dei para comer alguma coisa com leite, um bolo que leve leite, ou um mousse, ou qualquer coisa do tipo. Então, é sempre buscar o equilíbrio. Tipo, comi alguma fruta hoje, vou preferir um chocolate ou uma fruta. Então, assim, são escolhas, né, que você vai fazendo, que são simples, porque às vezes também as pessoas colocam muito empecilho, né, muita dificuldade. Mas não é simples. E toda essa filosofia está dentro da terapia integrativa, tudo. né? Vocês não oferecem só o tratamento da acupuntura, o mochapustão ou outras técnicas. Vocês têm esse diálogo com o paciente para a gente ver que é muito mais amplo, não é? Esse cuidado, esse olhar para a gente tem que ser muito mais amplo. Sim. Não é saber, por exemplo, hoje em dia o cigarro, não é, a bebida alcoólica em excesso, tudo isso a gente sabe que é problema, mas por questões de hábito, às vezes a gente esquece. E o que tem no SUS de terapia integrativa que o público tem ali à disposição? Olha, a acupuntura é uma prática terapêutica, a auriculoterapia. Tem o reiki, que é uma prática que eu não faço, mas que também foi liberada para ser aplicada no SUS. São práticas que você pode encontrar em postos de saúde, e que consegue, um fácil acesso, e mesmo quando você não encontra, às vezes, em postos de saúde, são práticas muito acessíveis, você encontra muitos profissionais, você buscar, der um Google aí, você consegue achar profissionais na sua cidade que, de repente, ofereçam esse serviço. Alguns pacientes que eu já atendi aqui em São Luís, por exemplo, já falaram, lá na minha cidade, em cidades do interior do Maranhão, já possuem terapeutas que trabalham com essas práticas, né? E não só essas que eu falei, mas às vezes até práticas mais nossas, mais brasileiras, como, por exemplo, a fluidoterapia, que trabalha com a cura através da água, ou a argiloterapia. Aromoterapia. Aromoterapia também. Não é uma prática da medicina chinesa, mas é uma prática complementar, integrativa, muito eficaz, inclusive, né? Não é, eu sei que hoje, por conta do tipo de venda, que a proporção que ela tomou, às vezes as pessoas têm um certo descrédito, mas ela é extremamente eficaz, porque para você preparar, por exemplo, uma essência, um óleo essencial, você concentra muito aquela essência. Então, não tem como ela não ser eficaz. Outra prática muito eficaz para as questões emocionais, por exemplo, são os florais.
Os florais de Bach você encontra aqui nas farmácias de manipulação. Então, encontrando um terapeuta que saiba prescrever o floral correto, se ajuda em muitas questões, principalmente questões emocionais. O floral é uma prática terapêutica que ele não vai te ajudar, por exemplo, num processo inflamatório, numa questão mais material, mais física. Mas em questões emocionais, psíquicas, ele atua de forma fantástica, servindo inclusive não só para pessoas, como para animais, por exemplo, né? Eu tenho um cachorrinho e uma época ele estava assustado, saía com muito medo, dei algumas gotinhas de florais que trabalhavam essa questão do medo e ele depois voltou a sair nas ruas sem qualquer susto, sem qualquer empecilho. Então, outra coisa benéfica é que você tem hoje, por exemplo, clínicas veterinárias que trabalham com práticas aqui em São Luís, inclusive, com práticas terapêuticas de moxa, de acupuntura para cachorros, gatos e animais de estimação. Tá vendo, mães de pets? Assim, a gente tem muito que conhecer mais sobre essas práticas. E para quem não pode, naquele momento, está sentindo alguma coisa, mas não pode buscar o atendimento por alguma razão, tem alguma técnica que você falou Sim, assim aqui da Doim, enxaqueca, por exemplo. Do Doim, né? Sim. Que tipo de técnica, por exemplo, para quem tem muita enxaqueca, que você falou daqui, mas tem outras técnicas que as pessoas podem usar? As técnicas mais simples básicas, que as pessoas podem fazer uma busca mais rápida e conseguir um alívio ali momentâneo, não é que você vá resolver, é sempre um paliativo, né? Quando você não tem o conhecimento daquilo. Então, por exemplo, o Douyin, que é uma técnica da medicina chinesa, onde você estimula certos pontos. Então, quando você tem um conhecimento básico dos meridianos de acupuntura e consegue estimular eles com a técnica do Douyin, é eficaz. Vou dar aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, começando no dedão, subindo aqui até o ombro, e finaliza aqui ao lado do nariz, a gente tem um meridiano do intestino grosso, por exemplo. Então, se eu tenho... Estou com prisão de ventre, ou estou com dor de cabeça que eu percebi que teve a ver com a má digestão e tudo mais, o estímulo desse canal. Então, depois você pode buscar esse canal, estimular ali alguns pontos. Aqui. Apertando. Sempre fazendo movimentos circulares. Você vai perceber, inclusive, que às vezes, a depender do problema ou do nível que aquele problema esteja, aquele ponto pode estar mais dolorido, né? Outra coisa também interessante, existe uma acupuntura chamada acupuntura distal, aonde, por exemplo, você pode estar com um problema que, meu braço aqui está doendo muito para mexer. E aí você fala, ok, deita o paciente, aí você agulha a perna ou o joelho. Ele, não, mas o problema é aqui no braço. A gente, não, eu sei. E aí você agulha lá e fala, mexe agora. E ele, incrível, não está mais doendo. Mas é por quê? Porque às vezes você tem um bloqueio naquele meridiano que passa naquela região e quando você agulha outra parte, você consegue trazer uma melhora, né? Então, os mistérios das terapias são muitos. Tem algumas coisas que dá para fazer só, como a aromaterapia é outra, que você consegue pesquisar um pouco sobre a essência. A fitoterapia é uma técnica extremamente difundida entre a população, né? Qualquer mãe sabe fazer aquele chazinho ali de capim-limão ou um chazinho de hortelã com mel. E aí ele faz... Tem muita ancestralidade nessa história. Exatamente. Então, essas são técnicas também da medicina integrativa, que é possibilitada de conhecimento popular, de conhecimento geral, que você dá um Google e consegue entender um pouco melhor sobre a função de cada erva e como você pode ser ajudado por ela. Isabela, agora como faz para a gente conhecer mais do teu trabalho? Onde a gente te encontra nas redes sociais? Gente, vou deixar meu Instagram, que é uma forma que eu posto um pouco da minha vida pessoal, mas também falo muito de terapias. É Isabela Martins, _acupunturista. E aí a gente pode trocar ideias, você pode tirar dúvidas que a gente de repente não conseguiu conversar aqui, lá nesse Insta. E qual a tua mensagem para essas mulheres? Se cuidem. Porque às vezes a gente quer, no afã de ajudar tantas pessoas, se deixar de lado. Mas se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Então, a nossa prioridade precisa ser sempre a gente. Então, cuide de você, porque assim você vai conseguir cuidar de todo mundo. É isso, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Pelos esclarecimentos, pelo aprendizado. Quero dizer que a gente está à disposição. Obrigada. Muito obrigada mesmo e obrigada a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhem as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até nosso próximo encontro.